Boa tarde, muito obrigado a todos. Obrigado em especial ao colega José Lima pelo convite. É um prazer enorme estar aqui a partilhar, enfim, aquilo que é a minha experiência, a forma como nós abordamos o mercado, os clientes e os ajudamos em momentos loucos a se reinventarem e a se recriarem. Porque um gestor que não é louco é um péssimo gestor. E, portanto, precisamos desta adrenalina, desta loucura, desta capacidade de olharmos para o mundo e percebermos que a verdade vai mudando de forma dramática, de forma veloz, e que se não estamos atentos a ela, mais dia menos dia, saímos do mercado e não percebemos muito bem porquê. Ficamos sem cota de mercado, ficamos sem interesse para os nossos stakeholders. E é exatamente essa a mensagem que vos quero passar, acima de tudo, é como é que nós podemos estar despertos e como é que nós podemos, olhando para as novas realidades mutáveis, então capturar valor e entregar valor ao mercado. Queria começar com um quote que para mim representa muito dos tempos modernos e grandes gigantes no mundo, como as Kodaks, as Blockbusters, etc., como nós sabemos, desapareceram. O mundo, de facto, já não é de empresas grandes, é de empresas rápidas. E como nós sabemos, a dimensão não facilita, não ajuda à velocidade. E quando nós somos, enfim, ou estamos num contexto em que o próprio contexto não nos estimula, não nos desperta para a necessidade da mutação permanente, nós temos um problema de sobrevivência grave. É por isso que o futuro da gestão e o futuro das organizações são organizações pequenas, ágeis, são organizações que a sua oferta muda radicalmente de ano para ano. Recordemos a Nokia, por exemplo, que teve um grande problema do ponto de vista da sua existência, começou por vender fósforos. Aliás, ouvimos aqui de manhã GeoPeixe, como o negócio começou e como teve que ser, de alguma forma, mudado no tempo para que se tornasse interessante, apetecível e com proposta de valor. Portanto, velocidade é um tema da máxima importância para não perdermos, desculpem a expressão, o comboio, porque lá fora a velocidade é mais rápida e, portanto, se nós não acelerarmos, temos dificuldade em tornar-nos, em manter-nos interessantes e competitivos. Queria-vos dar algumas notas naquilo que é a perspectiva da forma como a nossa gestão observa, avalia, aprecia, decide aquilo que é o dia-a-dia, a tomada de decisão, acima de tudo o investimento, acima de tudo o processo CAPEX, acima de tudo a forma como inova permanentemente, servindo a sua missão. E tipicamente servir a sua missão, que é uma coisa muito bonita de se dizer, mas é uma coisa muito difícil de se fazer, e já hoje o professor Nadim de manhã fez nota disso, é viver para quem é a razão da nossa existência. E viver para quem é a razão da nossa existência é viver para quem? Para os nossos clientes. E viver para os nossos clientes significa ter uma enorme humildade intelectual. Sabem que se pusermos uma criança de 10 anos, junto com um gestor, um diretor executivo, numa agência, numa loja, a receber o cliente, passado 10 minutos, a criança sabe muito mais do cliente do que o diretor executivo, que tem 20 anos a gerir aquele negócio. E sabem porquê? Porque ele não tem humildade intelectual. Ele não renasce, ele não se recria, ele sabe tudo. E essa falta de humildade intelectual mata-o todos os dias. Não lhe permite ter propostas de valor interessantes, porque perde o momento, a idade da inocência que a criança tem bem presente, com os porquês, com a curiosidade agressiva, a dizer: porquê é que veio hoje? E porquê é que vem sozinho? E porquê é que traz uns ténis da Nike? E porquê é que traz uma t-shirt do Benfica? E porquê é que vem às 4 da tarde? Mas o diretor executivo, que é Deus, não pergunta nada, porque ele sabe tudo. E a seguir não lhe vende, porque não faz rapport com ele, porque não é interessante, porque não tem uma proposta de valor, porque não percebe o problema do cliente e, portanto, sai do mercado. E é por isso que as novas gerações têm, dentro desta perspectiva, uma enorme apetência para serem muito mais interessantes para o mercado. Meus caros, todos os dias temos que regressar à idade da inocência,
pôr o chapéu dos nossos filhos, pôr o chapéu das crianças e tomarmos umas grandes doses de humildade intelectual todas as manhãs. Porque se não pensarmos assim, se não formos assim, vamos muito rapidamente deixar de ser interessantes naquilo que é a nossa missão, que é servir o outro, não é servir a nós mesmos. É por isso que existimos, é por isso que nos organizamos, é por isso que temos equipas. Viver para o outro é claramente a gênese da criação de valor, porque é nesta partilha de ajudar o outro, de lhe resolver os problemas, de conhecer as suas necessidades. Meus caros, faço-vos uma nota muito breve. Interagimos, interatuamos, estamos todos os dias com clientes e não há uma única pergunta: como é que eu posso servir melhor? Como é que eu vivo para ele? Como é que eu estou com um cliente numa relação comercial, entro e saio da relação e não lhe faço a única pergunta que é: porquê é que chegou até mim? Porquê é que me escolheu? Porquê é que não compra mais? Porquê é que foi embora? Como é que eu posso ajudar melhor? Não há o livro de reclamações, que é quando a coisa descamba para dar pancada, para dar uma paulada. Mas não é isso que vai criar sustentabilidade na relação. Então, dar-vos nota que um dos temas mais relevantes quando nós decidimos, do ponto de vista dos investimentos nas nossas organizações, nós normalmente decidimos com base em convicções, em mediatismos, em vaidades, em o competidor está a fazer, tenho que fazer também, senão, enfim, deixo de ser interessante, mas numa lógica completamente internalizada, em algo que é muito preocupante e que os ingleses chamam de inbreeding, que na genética está muito bem trabalhado, que é o cruzamento de sangue, tipicamente da asneira. E, portanto, nós precisamos de diversidade. E esta diversidade significa pensar no outro e trabalhar para o outro. 92% dos projetos que nós fazemos, dos investimentos que fazemos nas organizações, têm benefícios qualitativos. Contam histórias. Possivelmente o cliente fica mais contente, fica mais satisfeito. Mas show me the money. Quanto é que isso vale? Quanto é que isso representa? Quantos clientes novos eu posso atrair? Será que o mercado acha isso interessante? Será que isto resolve algum problema ao cliente? 75% das empresas desconhece quem são os seus clientes. Se eu tiver a necessidade de recapitular a história de vida de um cliente numa relação comigo, eu tenho registros nos sistemas de informação de umas transações que aconteceram. Porquê que aconteceram? Em que circunstâncias aconteceram? Quais foram os estímulos? Como é que podiam ter acontecido melhor? Como é que este user experience podia ser exponenciado ao máximo? Não temos resposta a isto. E, portanto, nós vivemos para um mercado que nos conhecemos, vivemos para uma comunidade, para um segmento, ou vários, que não fazemos ideia dos seus problemas, das suas expectativas, das suas necessidades, mas vivemos para eles. No dia que o competidor vem com uma proposta forte, ou no dia que alguém, que é o meu Deus, que garante a minha vida, do ponto de vista empresarial e económico, desaparece do mercado, é aquele gato que sempre viveu lá em casa, com a comidinha e a papinha todos os dias no prato, e no dia que o dono, o papá, o Deus desaparece, ele morre de fome, porque não sabe caçar, não está preparado para esta loucura permanente da mutação. E, meus caros, isto dói, é doloroso, mas é muito interessante. Porque se todos os dias eu me desafiar e sair para fora da minha zona de conforto, eu vou claramente crescer e aprender. E quando errar é bom, porque é pedagógico. Mas interessa ter humildade intelectual, interessa não externalizar, porque nós somos peritos, temos todos doutoramentos em explicar porque é que não deu. E é muito importante que nós façamos a nossa resenha e as nossas lessons learned. Portanto, nós desconhecemos quem servimos, mas de uma forma preocupante. Mas nós construímos produtos, serviços, soluções, nós não envolvemos o destinatário. Como é que isto é possível? Como é que eu crio um produto, um serviço para um segmento e eu não co-crio com o segmento? E eu não chamo essa gente para dizer: conte-me as suas dificuldades, conte-me os seus problemas, experimente e dê-me feedback. E eu sou o diretor executivo da empresa X, ninguém pode pôr em causa as minhas ideias, as minhas convicções. Eu nem sequer quero ouvir o mercado, eu quero é pôr em prática a minha vontade. E eu estou a caminhar para longe desse mesmo mercado, porque me falta esta humildade intelectual, este valor, que é um valor da vida no qual eu me revejo, que é servir o outro. Porque quando assim acontece, as propostas de valor são
são enormes. Outro aspecto importante no meio de todas estas decisões é que 85% das empresas não medem os resultados no pós-projeto. Tomam decisões, investem e depois há sempre 1000 motivos que justificam porque é que afinal não crescemos cota de mercado. Porque é que afinal as vendas não aumentam. Porque é que afinal não reduzimos os custos. Havemos de arranjar sempre uma justificação fora de nós para que possamos ter um porquê de não fui eu que falhei, foi o outro que falhou. Isto é muito latino. Isto é demasiado mau e nós temos que mudar. E é exatamente esse caminho e esse percurso que vos vou apresentar. Há um momento para pensar, há um momento para decidir, há um momento para experimentar, há um momento para recolher dados e factos, há um momento para eu dizer a minha opinião é esta, mas será que o mercado é isto que precisa? Não é isto que quer, é isto que precisa. É isto que resolve o problema ao cliente. E essa é a grande questão. Aliás, o professor Nadimas de manhã falava do tema do táxi e da necessidade de, vem um táxi, mas não sei qual é o número, de eu tenho que lhe pagar, mas não tenho aqui dinheiro, etc. E tantas outras questões que vão surgindo e servir realmente o cliente e estar preocupado com ele é importante. O ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto. É de tal ordem mais curto que hoje em dia nós vivemos quase numa lógica que, como todos conhecem, de um as a service permanente. E, portanto, está aqui uma realidade de projetos de base tecnológica em que, por vários motivos, desde a globalização, a inovação tecnológica, metendo os drones que já falamos, o Internet of Things, o 3D Printing, as redes sociais, em que eu hoje estou aqui, faço um post e passado 2 segundos no Japão, meu amigo sabe, ou está a ver um live stream, a minha apresentação. Nós, homens, queremos ser Deus. E já resolvemos 2 questões, o espaço e o tempo. O espaço porquê? Porque o 3D Printing permite que eu mova a matéria, teoricamente, sem a mover fisicamente. E, portanto, o Airbus, o último, está a 80% daquilo que é o material necessário para construir o avião, é produzido lá, in loco, sem transporte de matéria. Isto resolve o problema da distância física. O problema do tempo, com a internet, com as redes sociais, com eu estou aqui e constroem-se hotéis no Dubai em que eu tenho paredes de LED, em que eu estou a jantar com a minha família que está em Lisboa. E estou durante 2 horas em convívio com eles para resolver o problema do tempo e do espaço. Esta é a nova realidade, quer queiramos, quer não queiramos, estamos exatamente a sentir estas situações. Ou então, a automedicação nunca foi tão bem sucedida como é hoje, e empresas como a Google criam apps chamadas Dr. Google, em que eu meto os sintomas de um problema de saúde e me sai um histograma com probabilidades daquilo que pode ser o problema de saúde que eu tenho e as recomendações, com enorme eficácia naquilo que é a proposta de solução. As redes sociais, tudo isto, meus caros, vem criar uma pressão enorme para ou eu me movo, ou eu sou mutável, ou eu me transformo no caminho, ou eu desapareço amanhã. E os monopólios vão ser todos destruídos. Todos, não é hipótese. E, portanto, quem vive no monopólio, quem vive com a mão de Deus a segurá-lo, o dia vai chegar. Resta saber se estamos preparados ou não. Um outro aspecto que é muito importante e muito interessante é que quando nós tomamos decisões, o Excel, já o professor Nadim, e eu não combinei nada disto, José, com o professor Nadim, o Excel aguenta tudo. O Excel não apita, não grita, não faz fumo. Epá, se aquilo é para dar uma TIR de 20%, dá. Se é para fazer um payback a 3 anos, também faz. Aguenta tudo. E nós andamos a dizer, temos business case, claro, olha aqui o Excel. A quantidade de pressupostos que está ali é tão preocupante que outra pessoa, fazendo contas sobre aquela ideia de projeto, chega a um Project Economics completamente diferente. E isto não é ciência, isto é invenção. Isto, por vezes, são situações de gestão absolutamente irresponsáveis. Porquê? Porque é a minha ideia, é a minha opinião e é isto que vai vingar. Pelos interesses N, que eu não quero aqui nem discutir. Então, meus caros, em Deus acreditamos ou não, mas o resto do mundo tem que trazer dados. Este é o princípio. Dados, 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 factos. Se não temos dados, se não temos factos, os pressupostos matam-nos. Desde os aeroportos, as redes de metro, para não falar de outras coisas, que são avaliados, apreciados, projetos em que eu dou pareceres, ou que então conduzi investigações fortíssimas sobre essa temática, em que fazemos estimativas de 10 voos por dia e aparecem 2 por semana, coisas deste género. Portanto, estimativas muito próximas daquilo que depois é a realidade. Mas de que forma? Mas como? Temos que ser responsáveis por esta irresponsabilidade na tomada de decisão. Então, meus caros, há 3 estágios para olhar para isto, e José, eu vou acelerar para não usar muito tempo.
Expectativa. Nós não estimamos, temos expectativas. E, portanto, eu meto aqui 500 mil euros e isto tem que dar mais de 500 mil euros. Mas porquê? Mas com que razão? Mas o mercado também aprecia que vai receber uma proposta de valor, que vai fazer um payoff desses 500 mil euros. Mas de onde é que isto sai? E, meus caros, nós estamos nas faculdades, sou professor também universitário, para além da minha vida empresarial e de consultoria, e é gritante eu olhar para um business plan e ver 99% das páginas e do conteúdo a falarem do custo. E uma página no fim, a fazer uma análise da procura, que ninguém sabe fazer, a dizer que começo com 100 clientes e cresço 2% ao ano. E a pergunta é, fé? Só pode ser. Como é que eu apreciei o valor do mercado? Como é que eu testei o mercado? Não testei, pressupostos. Expectativas. Meus caros, andamos a brincar aos recursos. É demasiado mau. Estimativa, temos boas práticas, temos técnicas, há corpo de conhecimento, já há umas luzes por onde ir, já ajuda. Mas não é tudo, porque a experiência e a maturidade dos processos carece de prática, carece de validação, carece por vezes de contraditório. Então nós precisamos trabalhar os porquês. Os porquês dos projetos. Quando eu quero fazer um projeto, há uma palavra de ordem que eu tenho que me colocar. Para que é que eu quero fazer este projeto? Mais do que o projeto em si, qual é a razão dele existir? Porque, meus caros, o combustível que eu vou meter no meu veículo não é o objetivo, é o meio para o objetivo. E nós todos os anos andamos a brincar aos orçamentos. A discutir orçamentos, quando os orçamentos é a gasolina, não é o destino. Mas não discutimos os problemas do mercado. Em que é que podemos ajudar o mercado a resolver os seus problemas, as suas dificuldades? Aquilo que realmente ninguém ainda resolveu, onde eu posso aportar valor. Então, meus caros, há 3 formas dentro desta lógica de tomarmos decisões de gestão. A primeira é decidirmos a seguir, fazermos o Excel para justificar a nossa decisão. Chama-se isto jogos de Excel. Gestão altamente irresponsável. Podemos estar entre a inconsciência, a incompetência ou a corrupção. Qualquer um destes 3 cabe ali. Tá? O segundo são atos de fé. E os atos de fé significa, eu tenho uma opinião, uma convicção, eu parei num semáforo, eu estou no duche de manhã, se fizer isto acontece aquilo. Mas porquê? Epá, não, porque a minha experiência me dá isto. Mas o mercado não pensa assim, o mercado já é diferente. Por último, eu tenho que usar mecanismos, métodos, técnicas, ferramentas, matemática, estatística, histórico, análise experimental, cocriação, métodos interrogativos, demonstração, protótipos, co-criar com o cliente. Pôr o cliente comigo a construir, a conceber do mercado para o mercado e eu sou um enabler. Eu não sou o idiota cheio de ideias. Eu resolvo problemas ao mercado. E é aqui que está a proposta de valor de qualquer empresa. E eu resolvo um problema que ninguém resolveu, ou resolvo de forma mais eficaz e mais eficiente que outro. That's it. Isto são propostas de valor. E se alguém quer criar valor económico, é exatamente isto que tem que fazer. O resto é conversa. Muito rápido, a pirâmide da criação de valor económico. Não vou falar de valor social, porque isso era mais 2 horas de workshop. Mas o valor económico faz resolvendo, envolvendo os meus stakeholders. Eu tenho um projeto, para quem é o projeto? Essa gente tem que estar comigo, a discuti-lo de forma aberta, de forma objetiva, e depois há uma coisa fantástica. A inteligência coletiva é das coisas mais maravilhosas do mundo, chamado Wisdom of Crowds. Podemos fazer um joguinho, quanto é que é daqui ao aeroporto? Imaginem, por exemplo, em distância, ninguém vai ao Google Maps, mas toda a gente mete uma estimativa no papel. Eu faço a média das estimativas e vos garanto que essa média é o valor mais próximo, de facto, real daqui ao aeroporto. Ok? Porque a inteligência coletiva garante-nos que não há ninguém mais inteligente nesta sala que nós todos juntos. Mas para isso tenho que abrir a mente. Tenho que estar disponível para ouvir uma dimensão da vida, uma dimensão, uma experiência, uma realidade diferente da minha opinião. Portanto, envolver quem vou servir é essencial. O projeto pode ser fantástico, mas não responde às expectativas dos stakeholders, esqueçam. Outro aspecto importante, fazem-se projetos extraordinários que ninguém conhece, que ficam na gaveta. A proposta de valor não passou para o destinatário, não passou para o cliente. Como é que eu posso potenciar este projeto se ninguém do lado dos clientes, do lado do mercado, o conhece e o sabe usar?
por outro lado, aplicação, estímulos à adoção, descontos, experiências, roadshows do projeto são essenciais para que eu possa pôr a borracha no asfalto. Desculpem, criar tração. Eu preciso de tração para ganhar depois velocidade. Por último, eu tenho que olhar para indicadores económicos. Estou a falar de economia, não estou a falar de sociedade. KPIs 2, 3, antes e depois do projeto. O que é diferente? É que se nada for diferente, a proposta de valor deixou de ser interessante. E, portanto, se eu estou a resolver um problema ao cliente, qual era o KPI da sociedade e qual é o KPI futuro pós-projeto? Pode ser, eu estou a evitar custo, eu estou a reduzir tempo, eu estou a aumentar a qualidade de vida. Qual é o KPI? É que nós vivemos para eles. Servi-los é a base da nossa existência. Os nossos clientes são os nossos sócios, são os nossos stockholders. Os verdadeiros são eles. E não pensar assim é claramente viver curto. Viver para dentro. Morrermos devagarinho. Meus caros, esta frase, eu adoro esta frase porque diz-nos uma coisa muito básica. Nós não podemos continuar a procurar clientes para os nossos produtos. Nós temos que procurar produtos para os nossos clientes. É completamente ao contrário. O que é que lhes dói? Quais são os seus problemas? Como é que eu interajo com uma comunidade, com um mercado imenso e não há uma pergunta, como é que eu posso servir melhor? Porquê é que chega até mim? Porquê é que foi para a concorrência? Porquê é que se foi embora? Eu preciso destes dados. Sem estes dados, eu vivo numa cegueira permanente de vaidades, de mediatismos. Então, meus caros, o segredo da proposta de valor, provavelmente este slide é o slide mais importante desta apresentação, é eu encontrar os problemas a quem eu sirvo, para quem eu sirvo. Meus caros, o segredo de qualquer negócio não é ter excelentes ofertas, não. É responder a problemas. Quais são os problemas dos meus clientes? Não é o que é que eles querem, é o que é que lhes dói. É diferente. Porque eu a seguir, que sou especialista, engenheiro, arquiteto, técnico, eu vou encontrar o melhor antídoto para lhe resolver o problema. Mas eu tenho que perceber o que é que lhe dói. O professor Adimo de manhã dizia, eu preciso de pagar dinheiro, preciso de entregar dinheiro ao táxi e não tenho dinheiro. Ora, cá está um desconforto, cá está uma experiência que não é positiva. Meus caros, onde é que estão os problemas dos nossos clientes? Eu preciso de recolher estes dados em contínuo. E em contínuo eu vou meter propostas de valor fortíssimas, únicas, diferenciadas. Eu vou convidá-los a co-criar comigo e eu vou ser uma empresa de imenso sucesso. E é assim que tem que ser. Isto é básico, é simples, é common sense. Mas quando nós não vivemos para o outro, estragamos tudo. Então, meus caros, eu tenho que fazer aquilo que se chama de Customer Journey. E atenção que hoje falamos de Millennials, de Zs, de Sylvanairs e outros. E os problemas de cada geração são diferentes. Então eu tenho que ter uma solução, uma proposta de solução que faz match, que faz fit com cada geração. Se eu estou nos transportes, as necessidades de um jovem de 16 anos não são iguais a um sénior de 65. E, portanto, os problemas são diferentes. Quais são os principais problemas de cada segmento? No mercado, na empresa onde eu estou. Não ter esta resposta é não saber o que é que eu ando a fazer aqui. É demasiado mau, é demasiado grave. Cá está, eu tenho que servir diferentes expectativas, eu tenho que servir diferentes necessidades, eu tenho que os segmentar, eu tenho que os envolver, eu tenho que os trazer para junto de mim. Eu tenho que criar focus group com esta gente e permanentemente metê-los no epicentro da minha empresa e co-criar com eles. Aquele que não tem um porquê não sabe suportar um como. Este aspecto é muito importante. E dou-vos nota, numa pincelada muito rápida, que o valor das coisas só se sente quando não se tem. É o modelo em V. Isto leva-nos a um paradigma muito interessante. Antes de eu ter qualquer coisa, eu choro e grito todos os dias. Quando eu tenho, eu uso 10%. No dia que eu perco, eu digo, eu não consigo viver. E, portanto, quando nós vamos para longe, estamos distantes dos nossos filhos, aí dói. Dói muito. Não estamos com eles. No dia-a-dia, os workahólicos não têm tempo aos filhos. No dia que estão sem eles fisicamente, voltam a gritar e a chorar que o sentem. No dia que o sistema deixa de funcionar lá na empresa, eu digo, não posso trabalhar, não tenho condições. E no dia que eu tenho, eu não entro, não faço login, eu não uso, não exploro. Meus caros, esta é a realidade do valor das coisas. Só se mede e nós estamos carregadinhos de assets à nossa volta. Os ativos que nós temos, vocês não imaginam
do ponto de vista social e do ponto de vista económico. Só no dia em que deixamos de os ter é que a gente grita e lhes dói mesmo, porque é aí que eu sinto o valor das coisas. Tá? É como o rato do portátil, que eu paguei 10 euros por ele, ou do computador. No dia que ele deixa de funcionar, aí sinto o valor do rato, que não se mede pelo custo ou pela engenharia do custo, mede-se pelo impacto de ter ou não ter rato para trabalhar, por exemplo. Tá? Continuando, primeiro vêm os benefícios, primeiro vem o valor entregue e depois vem o budget. Nós fazemos muitas implementações de princípios de orçamento base zero, que é show me the money. Explica-me o valor que vais entregar e a seguir vem pedir dinheiro. Porque a seguir, se me demonstrares que me trazes 500 mil euros, com certeza que eu te dou 50 mil para a mão, sem dúvida alguma. Mas aquilo não é conversa, não é blá blá blá, não é pressupostos, factos, dados. E é com base nisto que nós aportamos imenso valor. Aliás, a forma como nós abordamos muitos projetos é com base em success fee, exatamente por isso. Dar-vos nota que o princípio é exatamente do benefício para o orçamento. Usamos a palavra e abusamos da palavra orçamento nas nossas organizações com uma frequência preocupante e a palavra benefício do projeto é usada de forma minoritária, sendo que o benefício é a razão. Um aspecto importante está no valor das coisas, que então não se mede porque elas são em si, mas pelo impacto que elas geram nas nossas organizações ou no nosso mercado. Um outro aspecto muito importante, e com o qual nós nos deparamos com, enfim, muita frequência, é que por vezes aqueles gestores que querem justificar a gestão de topo, a tutela, o que quer que seja os seus projetos, tentam apanhar, colecionar 50 benefícios. Vocês alguém conhece aqui a lei de Pareto, de Alfredo Pareto, o senhor que fez um PhD em Economia, que diz que o valor das coisas está no few critical, em 2, 3 aspectos, na razão d'être das coisas, e não na tentativa louca de andar a descobrir o parafuso, enfim, em algo que não é relevante. Então é muito importante que quando nós desenvolvemos propostas de valor, análise de benefício do ponto de vista económico, nós nos foquemos no máximo até ao terceiro benefício. Do ponto de vista da criação de valor económico, só há 4 formas de criar valor económico. Mais vendas, menos custo, mais eficiência, menos penalidades. E muita gente que vive no mundo da gestão confunde eficiência com redução de custo. E eu dou-vos uma nota muito breve, que é um statement do Roy Institute. Quando eu implemento uma otimização de um processo e reduzo meia hora de tempo de trabalho de um colaborador que é quadro da empresa, pergunta, eu reduzi algum custo? Eu vou pagar menos 10 minutos de salário? Não. Eu fiz release the time, eu libertei tempo, que pode ser aproveitado para fumar mais um cigarro, para estar na máquina do café, para ir ao Facebook ou para fazer outro projeto. Tá? Do ponto de vista da redução de custo, quando eu faço a redução de custo, eu reduzo na minha contabilidade custo em N rúbricas. Então não confundamos eficiência com redução de custo. De acordo com os princípios da gestão, da criação de valor, eficiência é libertar o tempo dos quadros internos a quem pago salários numa massa salarial que está comprometida. E, portanto, os ganhos são mais médio e longo prazo. Teria muito para vos explicar, mas dar-vos nota de 4 aspectos muito interessantes aqui. Controle efetivo, toda a gente já ouviu falar, a maioria de vocês, na matriz BCG, na matriz McKinsey-GE e em tantas outras que há aí pelo mercado que nos posicionam face a um conjunto de, enfim, competidores, players ou até portfólio. Mas dar-vos nota que há um par de perguntas muito interessantes. Quantos clientes novos entraram na empresa X este mês? E quantos clientes é que nos abandonaram? Ora, isto leva-nos a um problema. O que é um cliente? E quando eu discuto com o diretor de marketing este tema, ele diz, bom, cliente é alguém que se relaciona. Qual é o valor mínimo? Ou se eu for comprar pastilhas à Vorta na sua cliente? Pois, não temos esse valor definido. E às vezes o cliente vai e não mete o número de contribuinte, ou não passa o cartão nível. Pois. Então nós relacionamos-nos, não sabemos com quem. Então quantos clientes novos entrarem quando saíram? Então o que é um cliente sair? É ele vir cá todos os dias? Não, neste negócio há 6 meses não vem cá. E há 6 meses não vir cá, significa que ele me abandonou. Então esta regra tem que estar criada. Qual é o valor mínimo da relação e quanto tempo tem que ter passado para eu ainda dizer que namoro com ele. Então todos os meses eu consigo, por segmento, por negócio, perceber se eu estou ou a ganhar ou a perder cota de mercado antes de ter o problema dos resultados no fim do período. Mas mais, os meus clientes, porquê é que vêm os novos ter comigo? Porquê é que eles fizeram a primeira viagem comigo? Porquê?
E porquê é que vão para a concorrência? Porquê? Meus caros, se eu tiver estas respostas básicas que a criança faz e que eu, diretor executivo, que não tenho paciência e que sei tudo, e a seguir confronto com a realidade de uma amostra e a pessoa cada cadeira, quando eu descobrir porque é que os clientes chegam até mim e porque é que os que não vêm, não vêm, eu tenho nas mãos um manancial de informação estrategicamente relevante para aportar valor. Mas mais, porque é que os que vão embora vão? Mas não é fidelizar com os que cá estão. Eu fidelizo com os que me abandonaram. Facto. Porquê é que saíram? E, meus caros, de novo, um manancial de propostas de valor. Não vamos inventar projetos. O Customer Intelligence diz-me tudo. Resta ter humildade intelectual. E porquê é que aqueles que se relacionam comigo não compram mais do que já compram? E porquê é que não compram outras coisas que eu também tenho? Não conhecem, acham caro. Qual é a razão? De novo, nós relacionamos-nos com o mercado e a nossa cegueira leva-nos a não nos fazermos uma única pergunta do porquê. É demasiado mau, eu vivo para eles. Epá. Redução de custo, duas formas, não tenho tempo, vou acelerar, ou eu reduzo o custo decrementando, ou eu evito o novo custo quando há alterações de regulamentação, por exemplo. Eficiência. Reduzo horas de trabalho ou evito novas horas de trabalho, são então as formas de eu incrementar valor. Um aspecto muito importante, há muita gente que dá jeito, muito jeito a dizer, não, isso é intangível. Conversa. Nada, há muito poucas coisas que são intangíveis na vida. E se estiverem interessados em discutir alguma decisão de gestão que seja intangível, eu desafio-vos a discutir essa decisão comigo. E vou-vos demonstrar e explicar exatamente que há muito pouca coisa na vida que é intangível. E há forma de medir. Este quadro é muito interessante. 50% dos projetos em Portugal são feitos com o princípio da eficiência. E tipicamente pagos com dinheiro real. Para ganhar tempo de pessoas que têm massa salarial que está comprometida. Portanto, eu pago 50 mil euros para um projeto e vou libertar tempo de pessoas que não é redução de custo de massa salarial no montante, que é um montante equivalente ou superior. E a conta de resultados está a sofrer. E, portanto, eu faço projetos para mediatismos, para vontades, para vaidades internas, mas os meus projetos são para o mercado, são para o cliente, são para resolver os problemas deles, que é para isso que eu existo. Não ponhamos 50% do nosso budget em projetos de eficiência. Eu estou a querer viver melhor, eu estou a ser egoísta, porque eu estou a investir em mim e não na razão da minha vida, que é viver para o outro. A base é sempre a mesma, por um lado investimento, por outro lado criação de valor. Podemos meter-nos em vidas humanas, saúde, felicidade, segurança, educação, é outra história, não temos tempo. Dar-vos nota que nada disto é determinístico, tudo isto é probabilístico. E, portanto, quando alguém me diz que a tira é 20%, eu rio. E digo, pá, deve estar a brincar comigo. Porquê? Tem alguma bolinha mágica? Alguma bolinha de cristal? Não tem. Então nós precisamos trabalhar com níveis de confiança. E perceber qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo de cada uma das propostas de valor que temos em cima da mesa. Basicamente, formulamos uma hipótese, se eu fizer isto, acontece aquilo, mas eu não vou cruzar os dedos. Eu vou usar matemática ou estatística, eu vou fazer laboratório, eu vou convidar clientes, eu vou apresentar protótipos e depois destas experiências eu entrego propostas de valor ao mercado com alto impacto. A metodologia existe, está perfeitamente formatada, os benefícios vêm sempre antes dos custos, porque isto é gasolina para o meu destino. Meus caros, deixo-vos com uma última frase. O valor das coisas não se mede pelo custo que têm, mas pelo impacto que geram. Muito obrigado a todos.